A influência na Constituição de Weimar sobre o modelo de proteção social no Brasil. A Constituição de Weimar, promulgada em 1919, representou um marco histórico na afirmação dos direitos sociais como direitos fundamentais, complementando os direitos civis e políticos tradicionais. O contexto em que foi elaborada, de pós-Primeira Guerra Mundial e forte instabilidade política e econômica na Alemanha, influenciou diretamente sua estrutura, trazendo inovações como a proteção ao trabalho, a educação e a segurança social. Nascia assim, de forma quase improvisada, a primeira democracia republicana da Alemanha, de caráter constitucional, pacifista e socialista. Moldada num texto constitucional inovador, que pretendia mobilizar a esperança dos cidadãos em torno da ideia do Estado de Direito. A ideia vinha com promessas de uma nova forma de governo, para um povo que sofria com as perdas de vidas e econômicas, para uma guerra que lhe prometera rapidez e melhorias, mas que apenas proveu o que eles chamaram de uma humilhação internacional, por causa dos chamados Diktat, que eram punições severas atribuídas ao país considerado culpado após a guerra e o caos. Da mesma forma, em um cenário comum de instabilidades, crises e transição governamental, foi promulgada a Constituição Brasileira de 1934, em 16 de julho deste mesmo ano. A influência de Weimar no Brasil se deu especialmente na elaboração da própria Carta de 1934, que foi concebida sob o modelo centralizador e socializante, afastando-se das concepções liberais da Constituição de 1891 e da influência norte-americana. O federalismo adotado foi inspirado no modelo alemão, conferindo amplos poderes à União e reduzindo a autonomia dos Estados. No campo dos direitos sociais, a Constituição de 1934 incorporou princípios fundamentais da Carta Alemã, como a proteção ao trabalho, a regulação dos direitos do trabalho e a previsão de um sistema previdenciário. A Constituição de Weimar estruturou um Estado social e inspirou diversos países a adotar direitos de segunda geração em seus ordenamentos. O Brasil, ao incorporar esses princípios em 1934, deu um salto significativo na direção de uma legislação voltada à proteção social. No entanto, diferentemente da Alemanha, que vivenciou a ascensão do nazismo e a revogação da Constituição de Weimar, o Brasil manteve e ampliou alguns aspectos desse modelo ao longo do tempo, principalmente no que tange ao trabalho, culminando na Constituição de 1988, que consolidou os direitos sociais como pilar do ordenamento jurídico nacional. Assim, a influência da Constituição de Weimar sobre a legislação brasileira foi profunda e duradoura. Seus princípios fundamentais moldaram a estruturação dos direitos sociais no Brasil, garantindo que a proteção ao cidadão se tornasse um compromisso constitucional permanente. A Constituição de Weimar e a esperança democrática no pós-guerra. A Constituição de Weimar representou um marco jurídico e político fundamental na história alemã e mundial. Tanto esta quanto a brasileira partem de um princípio de esperança social e democrática, com liberdades de associação política, voto, consciência e fé. O Estado ainda não chegava a ser laico, mas este se aproxima, em termos de ideais da Constituição Federal atual, com a garantia das liberdades fundamentais do homem. O foco especial, porém, estava na questão trabalhista, forte legado do governo populista de Getúlio, assim como levando em conta o amplo histórico de movimentação operária alemã. Tendo a Constituição de Weimar, inclusive promovendo a legalização dos sindicatos e garantindo outros direitos sociais, enfim amparados por uma Constituinte, além de promover também mudanças em relação ao voto, como a permissão da participação das mulheres e a redução da maioridade eleitoral. Assim como aconteceu, parecido com a Alemanha, na era Vargas, houve crescimento de 329% no eleitorado nacional através dessas mudanças, favorecendo também pelo alistamento dos eleitores pelos sindicatos.
Tais reformas encheram a população trabalhadora, principalmente de um sentimento que podemos chamar de gratidão, apesar de advirem de um grande histórico de lutas e reivindicações operárias que, no Brasil, conseguiram a vitória da criação da CLT durante o governo varguista. Entretanto, a esperança de uma democracia sólida foi minada por forças autoritárias que exploraram nas próprias brechas da Constituição. O artigo 48, que previa o estado de exceção, foi usado para consolidar o poder nazista e levar ao colapso da República de Weimar. Essa contradição reflete o desafio de construir uma democracia sobre bases frágeis, em meio a um cenário de disputas ideológicas intensas. De forma parecida, no Brasil, a Constituição de 1934 foi revogada com a instauração da ditadura do Estado Novo, quando o próprio Vargas, considerando a carta vigente como liberal demais, a substituiu pelo que foi promulgada em 1937, que ficou conhecida popularmente como Polaca. Com o Congresso Nacional fechando com a decretação de rigorosas leis de censura, Vargas procurou centralizar e fortalecer o poder executivo, governando sem oposição legal até sua deposição em 1945. Apesar disso, podemos enxergar uma continuidade histórica que transcende o fracasso da República de Weimar. Se por um lado, sua queda levou à ascensão do nazismo, por outro, seus princípios democráticos e sociais influenciaram as constituições posteriores, com a Lei Fundamental da Alemanha de 1949, que consolidou uma democracia robusta e duradoura. O sentimento de esperança no pós-guerra reside justamente nessa capacidade de aprendizado. A experiência de Weimar serviu como lição para que, após a Segunda Guerra, a reconstrução da Alemanha ocorresse com bases mais sólidas e resistentes às ameaças autoritárias. A luta pela efetivação dos direitos fundamentais na Constituição de Weimar demonstrou que a democracia não é apenas um conjunto de normas, mas um projeto social em constante disputa e aprimoramento. Assim, apesar de ambas as constituições analisadas, consideradas híbridas e dúbias, ao tentar conciliar o liberal e o Estado, inovadoras e, de certa forma, revolucionárias, a Constituição de Weimar representou tanto uma promessa quanto um alerta. Seu legado continua vivo na forma como as sociedades contemporâneas lidam com os desafios da democracia, reafirmando que, mesmo diante dos retrocessos, a esperança de um futuro mais justo e democrático permanecem um motor fundamental na história.